Está começando mais um episódio do UniLibrasCast e hoje você vai descobrir por que algumas pessoas não conseguem se tornar fluentes em Libras, mesmo depois de bastante estudo, bastante esforço. Eu sou o Madison Barreto e seja muito bem-vindo a esse novo episódio. Madison, o que significa ser fluente? A melhor forma de entender o que é ser fluente numa língua, qualquer língua que seja, é você entender o que significa a palavra fluente em si. Porque se você parar para pensar, a gente usa essa palavra em muitos outros contextos, como por exemplo, quando você está na frente de um rio e aquela água vai fluindo, ela vai leve. Essa água ela consegue contornar os obstáculos que tem ali. Se tem pau, se tem pedra, os contornos do próprio rio, pequenas quedas d'água, ela consegue passar por tudo isso. Isso é um rio que é fluente. Então, ser fluente na Libras é quando você experimenta a Libras literalmente fluindo através de você. Ela flui através de suas mãos, através das suas expressões faciais, corporais. É leve, não tem esforço para fazer. O negócio é leve, ela flui. Você não tem que parar para pensar o que você vai dizer. Você não tem que parar para pensar, eu vou falar agora, eu vou na sua casa. Não, simplesmente já foi. Você já fez a sinalização. Ela veio natural. Você não teve que parar para pensar, você não teve que parar para planejar exatamente qual palavra, qual sinal, onde encaixa, como é que faz. Ela brota de você. Ela flui de você. Isso definitivamente não significa que você sabe tudo da Libras. Até mesmo porque não existe ninguém que saiba tudo da Libras. Igual não tem ninguém que saiba tudo do português. Nem uma pessoa que publicou ali e fez a gramática e colocou os detalhezinhos ali do português. Não sabe tudo do português. Por quê? Porque o português é uma língua viva. A Libras é uma língua viva. Isso significa que ela está em constante expansão. Mas uma pessoa, quando ela se torna fluente na Libras, mesmo novos vocábulos que vão surgindo, novos sinais que vão surgindo por causa das tecnologias, por causa do novo nível de acesso que os surdos têm à educação, novos tipos de trabalho, então, mesmo a Libras continuando crescendo e se expandindo cada vez mais, quem é fluente na Libras consegue se manter atualizado. A pessoa continua no caminho da Libras, ela continua se desenvolvendo e avançando cada vez mais. Porque ela continua em movimento. A Libras ela é uma língua fascinante. Quanto mais a pessoa se desenvolve, mesmo ela já sendo fluente, dá esse gostinho de quero mais. Então, ser fluente na Libras significa também, não é que você parou de estudar, não é que você para de aprender. Você continua. Por quê? A Libras continua fluindo de você, consequentemente, é necessário também continuar se desenvolvendo, continuar percebendo a Libras, essa nova forma de ver o mundo. Agora, ser fluente na Libras também não é algo só relacionado a Libras em si, mas sim à cultura surda. Por quê? Porque dentro da cultura surda está a Libras. Toda língua é fruto, é resultado de uma cultura. Então, o nosso português brasileiro, por que ele é diferente do português de Portugal? Porque a nossa cultura brasileira é diferente. A nossa cultura é mais expansiva, tem mais ritmos, o brasileiro tem o próprio jeito dele, entende? Então, consequentemente, o português brasileiro tem características que o português de Portugal não tem. E está tudo bem com isso. Assim como o de lá tem características diferentes do nosso. E isso acontece porque a língua é a forma como o povo vê o mundo, como aquela comunidade ali enxerga o mundo. Então, a Libras, a língua brasileira de sinais, é essa forma natural de os surdos se comunicarem. E é natural os surdos se comunicarem na Libras, pura e simplesmente assim, visual, de forma assim, você praticamente vê a coisa ali 3D acontecendo na sua frente, na sinalização fluente em Libras. Como, por exemplo, nas poesias da Raquel. As poesias dela são fluidas, você vê que é leve o que ela está fazendo. Parece que as mãos da Raquel estão até bailando no ar quando ela faz as poesias dela. Isso acontece com o surdo? Sim, todos os surdos têm o mesmo nível de sinalização da Raquel?
Óbvio que não. Assim como no português as pessoas têm níveis diferentes de fala do português, de escrita do português, isso acontece na Libras também. Então, existem níveis diferentes de fluência numa língua? Sim, existem. Mas o que todos os níveis, não estou falando de nível básico, intermediário e avançado, não. Eu estou falando de realmente uma pessoa que sabe se comunicar na língua e ela sabe o que ela está fazendo. Ela sabe que ela está se comunicando com clareza. Ela sabe que a Libras está fluindo dela. E quando ela vê uma sinalização em Libras, isso entra na mente dela de tal forma que ela já sabe o significado, sem precisar de ficar na cabeça dela, dizendo, amanhã eu casa aí. Não, flui. Você não precisa ficar traduzindo na sua mente para o português, quando você vê a Libras, e quando você vai sinalizar, não fica tendo essa tradução mental também. A tradução mental literalmente dá dor de cabeça. Quando eu comecei a namorar a Raquel, a gente se encontrava, toda vez que eu ia embora eu estava com dor de cabeça. Era horrível, horrível. E eu não conseguia entender, porque ela estava lá leve e tal, assim, mas eu tinha dor de cabeça. Então, para mim não era leve. O nível que eu sabia de Libras naquela época, eu ainda não era fluente. Ali eu não pensava em Libras, eu pensava em português o tempo todo. Então, ser fluente em Libras também é você pensar direto em Libras. Ser fluente em Libras é algo difícil de se conseguir fazer? Isso depende. O principal fator que faz uma pessoa sentir dificuldade é porque ela se desviou do caminho da Libras. Quando você está no caminho da Libras, a Libras é uma língua assim, muito fascinante, muito visual. É uma língua apaixonante. Quem vê a Libras é um momento marcante. Quando você, primeiro contato com a Libras sempre é um contato marcante. Não tem como você desver aquilo, sabe? E é uma língua assim que dá vontade de aprender. Para você se comunicar com os surdos, para você estar preparado para receber os surdos, qualquer lugar que você esteja. E é um diferencial muito grande. O que torna para algumas pessoas, olha que interessante, o que torna a Libras difícil de aprender para algumas pessoas é porque o que elas estão tentando aprender não é a Libras. É a Libras na estrutura do português. Isso é chamado de português sinalizado. O sinal de português sinalizado é assim. Você faz o sinal de português, só que na mão. Ou seja, você faz a frase na Libras, só que não é na Libras que você está fazendo. É na ordem do português. Olha que interessante esse exemplo aqui. Eu gosto de carro. Essa frase, ela está na estrutura da Libras. Ela pode ser feita dessa forma? Pode. Na Libras os surdos fazem assim? Geralmente não. Por quê? Porque o eu desse tipo de frase, por exemplo, na Libras, ele sempre ficou oculto. Como assim oculto? Ele não é usado. Igual a gente fala, gosto de carro. Você não fala eu gosto de carro, você fala gosto de carro. Essa frase, gosto de carro na Libras, ela é muito mais comum. Por quê? Porque esse verbo aqui, gostar, quando ele é feito dessa forma, qualquer outro tipo de verbo que toca aqui no centro do peito, que é chamado de um verbo incorporado ao corpo. Esses verbos assim, quando você faz eles, você pode ocultar o sujeito. Você não precisa falar eu gosto. Você só fala. Pode fazer assim também. Porque é engraçado. Você faz assim com essa configuração de mão. Você usa ela mesma para fazer assim, dizendo que você adora aquele ali, que você ama aquele ali de paixão. E você ainda faz assim. Fica até mais poético. A Raquel provavelmente faria assim. O que é interessante perceber aqui? Que a forma de se expressar em Libras é uma forma geralmente mais lúdica, mais visual, e que é independente do português. Porém, a maior parte das pessoas, infelizmente, tenta aprender a Libras baseado no português. Como assim? A pessoa vai lá na internet e ela coloca assim, como dizer elefante em Libras. E aí ela encontra lá o sinal de elefante.
como dizer zoológico em Libras. Aí ela encontra lá que um dos sinais pode ser feito assim, o outro é assim, que também é o mesmo sinal de animais, ou de leão, região. Então a pessoa vai lá e fica catando coisas. A mesma coisa você tentar montar um quebra-cabeça e você fica catando as pecinhas dele. Essas peças não vão se encaixar. Não vão. Por quê? Porque você está catando coisas isoladas, coisas sozinhas. Então, o que torna aprender a Libras difícil para algumas pessoas, talvez a maior parte das pessoas, na verdade, é que o jeito que ela está estudando a Libras está errado. Parece que está certo. Por que parece que está certo? Porque quando a gente era criança, adolescente lá na escola, como que ensinaram inglês para a gente? Ou melhor, como que tentaram ensinar inglês para a gente e fazem assim até hoje? Falar vocabulário. Escreve lá no quadro meia dúzia de palavras em inglês, escreve do lado qual que é a palavra em português. Dog. Escreve lá, cachorro do lado. Cat, gato. E aí escreve aquela lista lá de palavras em inglês e em português. E depois, para juntar para formar as frases. Aí na hora de formar as frases, forma frases com coisas que não foi ensinado ainda. E aí você já travou tudo ali, entendeu? Porque para você falar que o elefante cor-de-rosa está no zoológico, se você sabe elefante, sabe zoológico, mas não sabe estar e não sabe rosa, tu não vai conseguir fazer a frase. Mas só o fato de saber essas palavras aí, saber esses sinais, não resolve. Não resolve. Olha que interessante essa frase. O elefante cor-de-rosa está no zoológico. Elefante. Aí, cor de rosa. O sinal de rosa na Libras é engraçado porque ele tem várias variações. Uma delas é essa daqui, e é provavelmente a principal. Mas tem uma que é assim também, que é bem engraçada. Rosa, estar, é o verbo ter, também, é o verbo ter e estar, que pode ser estar assim também, mas esse sinal aqui, eu percebo que ele tem caído em desuso. É muito raro ser usado esse sinal. E o zoológico em si. Okay. Se você junta isso, parece que você está falando em Libras, cara. Mas não tá. Não tá. Porque isso aí não significa nada. O surdo vai olhar e não vai entender nada. Entende? E é daí que muita gente se frustra quando encontra o surdo e não consegue se comunicar. E a pessoa fica assim, cara, mas eu estou tentando, eu estou me esforçando, já decorei os sinais e tal, fiz a listinha lá, mas não pegou a coisa. Essa frase, o elefante cor-de-rosa está no zoológico, poderia ser feita de várias formas diferentes na Libras. Por quê? Porque na Libras, assim como em qualquer língua, tem várias formas de você ordenar a frase. Não é um jeito só. Tem várias formas. O português também é assim, qualquer língua. Mas a Libras, por causa das características que ela tem, faz com que exista uma lógica por detrás da forma de sinalizar em Libras. Uma vez que você realmente capta essa lógica, aprender a Libras, se desenvolver, se aprofundar e se tornar fluente, se torna um caminho simples, que é justamente o caminho da Libras. Então, essa frase, por exemplo, dentre as mais variadas formas, e pode ser até que na hora que eu fizer a frase, como o exemplo que eu estou tendo agora, na hora eu tenho outra ideia, e eu dei 2 exemplos, por exemplo. É muito comum isso acontecer. Por quê? Porque na hora de você sinalizar, você percebe como que aquilo ali vai fluindo. Lembra que eu falei que a água do rio ela vai fazendo os contornos ali? Quando você está se comunicando fluentemente, em qualquer língua que seja, você está falando, essa forma de expressar bem a ideia, e aí você adapta na hora. Isso é o poder de você realmente ser fluente. Olha que interessante como é que a frase caiu. O elefante cor-de-rosa está no zoológico. Percebeu como essa frase ela precisou de vários outros elementos que no português eram desnecessários. Então, eu tive que primeiro situar o zoológico, dizer que aquele lugar ali é o zoológico, dizer que tinha um chão, que tinha um espaço físico ali, percebe? Para depois dizer o elefante, caracterizar o elefante, dizer mais características visuais dele, para depois dizer que
ele é cor-de-rosa e que ele está ali no zoológico. E o que está ali nem teve o verbo ter. Poderia ter? Nessa frase em específico, desnecessário. Simplesmente eu apontei que ali. Onde? Ali onde? No zoológico. Entende? Então, a Libras é uma língua independente do português. Libras aqui, português aqui. Então, o que torna difícil para a pessoa aprender a Libras e se desenvolver para se tornar fluente, porque ela está estudando tudo baseado no português, a pessoa fica na neura tentando saber palavra por palavra, sinal por sinal. A Libras não funciona dessa forma. Na verdade, língua nenhuma funciona assim. Se funcionasse, na escola, quando a gente estudou inglês, a gente já todo mundo saberia inglês. Não precisaria de entrar no cursinho de inglês. Agora está na moda defender que tem que ensinar Libras nas escolas para todo mundo saber. Tá, as pessoas vão saber alguma coisa da Libras, vão ter uma noçãozinha básica, igual a gente na escola se aprendeu a noçãozinha básica de the books on the table, ainda pronuncia os negócios tudo errado ainda, entendeu? Porque não ensinaram da forma correta. E aí na Libras tende a acontecer exatamente isso. Daqui a 10, 20, 30 anos, quem estiver aqui ainda para ver, pode voltar aqui nesse podcast e ver. O Madison preveu isso. Mas eu não estou adivinhando o futuro, não. É exatamente o que a gente vivenciou no português e no inglês na escola. Ensinaram inglês para a gente de um jeito que não funciona. A minha geração não aprendeu inglês na escola. E a geração da maioria das pessoas que estão ouvindo a gente aqui não aprendeu. Talvez alguma geração tenha aprendido. Ou numa escola específica tenha aprendido. Mas a maioria das pessoas não. Por quê? Porque ensinaram pra gente o inglês tudo baseado no português. Pegava lá as músicas que estavam na moda na época, e aí você ficava lá cantando, tinha o texto ali da música para você ler ali, colocava o sonzinho lá e tal para tocar, você ia cantando junto, e quem lembra alguma coisa disso? Se chegar um norte-americano na frente de qualquer brasileiro agora, nossa, pouquíssimas pessoas vão saber se comunicar a partir daquilo que aprendeu na escola. Se aprendeu depois, fez um outro curso, aí beleza. Talvez tenha ficado fluente, porque se tiver dado azar de entrar no cursinho de inglês que ensina inglês baseado no português, aí também não pega. E, infelizmente, a maioria dos cursinhos de Libras, até muitos cursinhos online que tem surgido por aí, que diz que é revolucionário, que diz que não é tradicional e tal, cara, ensina tudo baseado no português. A maior prova disso é você ver os alunos da pessoa. O cara foi lá, aprendeu Libras, chega lá e fala assim: oi, meu nome é fulano de tal, eu aprendi Libras com o ciclano, o curso dele é muito bom. Cara, se é bom mesmo, quero ver você falar isso aí em Libras, do jeito que é realmente a Libras. E não é fazer português sinalizado não, sabe? Você vê os vídeos dos nossos alunos do Fluente em Libras, do método Fluente em Libras, por exemplo, e de outros métodos que a gente desenvolveu, cara, ele sinaliza, o jeito dele sinalizar parece até que é um surdo sinalizando. Você vê que a Libras está fluindo da mão da pessoa, entende? E foi difícil para eles aprenderem? Não foi. Por quê? Porque eles aprenderam, eles absorveram a Libras no caminho da Libras. E quando você faz isso no caminho da Libras, você se desenvolve de forma natural. O cérebro tem uma incrível capacidade de absorver uma língua. Tem uma incrível capacidade de entender a lógica de uma língua. Entende? O cérebro tem essa capacidade de forma natural. Você já nasce com isso. Independente da idade, essa capacidade continua lá. Mas tem um tanto de pessoas que, infelizmente, tentam aprender a Libras baseado no português, decorando os sinais, decorando regrinhas de gramática. E aí, assim, pode aprender? Pode. Quando? Sabe-se lá quando. Tem gente que está há mais de 5 anos tentando aprender assim, 10 anos, 15 anos, 20 anos, 25 anos. E não é que a pessoa estudou um pouquinho, parou e voltou depois do tempo. Não. Estou falando de pessoas que estavam lá quase todo dia, estudando, tentando, por anos e anos e anos, fazendo cursinho de associação de surdos, cursinho de faculdade, cursos livres em faculdade. Alguns já fizeram até graduação ou pós-graduação na área de Libras, mestrado, doutorado na área de Libras, e não é fluente ainda, entende? Não é. As pessoas ficam
achando que não, eu vou entrar aqui nessa forma aqui, porque isso aqui é um nível acadêmico, isso aqui certificado pelo MEC. Não existe curso de Libras certificado pelo MEC. O MEC ele não regulamenta curso de Libras, entende? E aí a pessoa fica tão preocupada com determinadas coisas, o tempo passa e ela não realiza o sonho dela de se tornar fluente na Libras. E acha que o problema é ela. Não é. O problema não é a pessoa. É a forma como ela está tentando aprender. É o jeito como ela está fazendo que não funciona. Mas se eu quero me tornar fluente em Libras, porém eu tenho uma rotina corrida, tenho pouco tempo durante o meu dia, como é que eu faço? Eu consigo também? Eu preciso de quanto tempo de estudo para me tornar fluente? Na verdade, o tempo efetivo que você está ali estudando, o que é mais importante nesse tempo é o que a pessoa faz nesse tempo. É o que você faz nesse tempo. Porque é igual a atividade física. Existem vários tipos de atividade física. Algumas funcionam melhor, outras funcionam de forma diferente para outras pessoas, algumas gostam de um jeito, outras gostam de outro jeito. Mas o que faz a diferença na atividade física é o tipo de atividade que é feita. Uma pessoa pode fazer 5 minutos, 10 minutos de atividade física por dia e equivaler a 1 hora de academia. Tem várias pesquisas científicas, inclusive, que provam isso. Então, a fluência numa língua é exatamente a mesma coisa. Não é a questão de quanto tempo a pessoa fica ali sentada, por exemplo, estudando. Não é isso. É o que a pessoa faz nesse tempo. Então, tem pessoas que vão ficar ali 30 minutos por dia para poder fazer determinado estudo de Libras e daqui a X tempo ela vai estar fluente. Tem pessoas que vão passar 1 hora e vão se tornar fluentes em outro tempo. Tem pessoas que vão passar 2, 3, 4 horas ali por dia estudando e não vão ficar fluentes. Não é o tempo que faz a pessoa ficar fluente. Não é. É como a pessoa estuda. Como a pessoa estuda. Por exemplo, e isso é aplicável para qualquer área da vida. Quando eu estava fazendo autoescola para tirar a carteira de habilitação para carro, categoria B, eu já tinha a categoria A, né, para pilotar moto. Aí eu cheguei lá, no primeiro dia, o que o professor fez? Ele foi lá, pediu para ele foi comigo primeiro do lado de fora do carro, ele levantou o capô, abriu aquela parte da frente do carro e tal, falou assim, isso aqui chama tal coisa, isso aqui é tal coisa, tal. Mostrou algumas coisas lá, tal. Dessa época eu não lembro de nada, eu tive que reaprender isso aí depois. E aí, baixou, sentou comigo lá dentro do carro e falou assim, olha, isso aqui é o painel do carro, o volante, aqui fica isso, aqui fica aquilo, isso aqui só explicou essas coisas. Aí beleza, peguei no volante, eu tinha colocado 5 já e tal, e aí eu fiquei esperando ele falar para ligar o carro e tal. Aí eu falei assim, beleza, amanhã você vai vir no mesmo horário? Aí eu falei assim, não, a aula de hoje já acabou. Eu falei, pô, cara, eu nem tive o gosto de ligar o carro, entendeu? Eu nem tive gosto de ligar o carro. Então, tipo, o cara ficou ali comigo quase 1 hora para poder me explicar o nome das coisas e tal. Tanto faz o nome dessas coisas, entendeu? Tanto faz. Isso não vai me ajudar em nada, entende? Ele pode me ensinar, não pode, mas enquanto ele está me ensinando a dirigir, olha, agora toca na buzina, agora, tá vendo essa alavanca que tem aí e tal? Eu não preciso saber o nome de todas as peças do carro para pilotar um carro, para dirigir um carro. Não precisa. Mas aí, as pessoas tentam aprender a Libras, e aí o tempo que ela está ali estudando, ela fica assim, não, mão espalmada, 2 mãos espalmadas, 2 mãos espalmadas, toca assim 2 vezes. Isso aqui é casa. Ela fica lá nessa neura assim, cara. Não funciona. É o mesmo jeito que o cara tentou me ensinar lá. Aí eu fiquei vários dias para tentar entender a coisa e tal, e eu falhei várias vezes no processo. Mas eu falei no processo não porque eu estava falhando de mim, não. Eu estava fazendo exatamente o que o cara falou para eu fazer. Mas o jeito que ele estava me ensinando, infelizmente, estava atrasando o meu desenvolvimento. Então, não é o tempo. É como realmente você usa o tempo e o que você faz no tempo que você está estudando. Então, para quem quer tentar aprender a Libras sozinho,
Se você realmente quer aprender a Libras, definitivamente não tenta aprender sozinho. Não faz isso. Isso é perda de tempo. Tu vai gastar muito mais tempo para aprender meia dúzia de coisas ali do que se você segue um método, que seja o método da Universidade da Libras ou qualquer outro método que você quiser seguir. Mas pega um método passo a passo e siga. Por quê? A galera vai lá na internet, não, eu tenho aqui 30 minutos hoje. Aí vai lá na internet, vai no YouTube lá e fica catando videozinho de sinalzinho de Libras, catando frasezinha de Libras. Pega lá, traduz para cá, aí faz a frase, volta o vídeo e tal. Cara, se isso aí funcionasse para deixar alguém fluente, todo mundo que estuda pelo YouTube já estaria fluente. Entende? E aí, quando as pessoas vêm conversar comigo, Marcos, eu já estou há 2 anos estudando pelo YouTube, eu estudo todo dia. Perdeu tempo, perdeu 2 anos. Entende? 2 anos. Esses dias, na verdade, algumas semanas atrás, eu comecei a estudar uma área completamente diferente para mim. Eu nunca tinha estudado isso, é um negócio muito técnico e tal. E aí, eu vi alguns vídeos no YouTube, e aí cada pessoa dessa área lá orientava o negócio de um jeito diferente. Como é que eu ia saber quem estava certo? Entendeu? E aí, o que eu fiz? Eu falei assim, cara, eu quero seguir alguém que realmente tenha resultado nessa área. E aí eu encontrei uma pessoa que realmente tem histórico, tem experiência, tem prova de que funciona, e os alunos da pessoa já tiveram resultado comprovado que aquele método funciona. Cara, deixei o YouTube para lá, entende? Deixei. E aí, tipo, em mais ou menos 4 dias, com cerca de 2 horas por dia, mais ou menos, eu dediquei um pouco mais de tempo, porque eu tinha essa disponibilidade, eu fui lá à noite, todo dia, e eu estudava o curso. Entendeu? Estou na metade já. E eu já comecei a fazer coisas que um amigo meu falou assim, olha, eu já estou há 6 meses fazendo isso e tal, e eu consegui tal resultado. Eu falei, pois é, eu fiz 7 dias só as coisas do YouTube, mais 4 dias agora que eu fiz aqui, eu já tive tal resultado. O mesmo resultado que o cara demorou a ter em 6 meses. Então, não é o tempo que fez o teu resultado, é o método. Porque o método é o passo a passo organizado. Entende? O método é literalmente você ter acesso à imagem da caixa do quebra-cabeça. Você sabe como é que as coisas se encaixam. Entende? Você tem uma pessoa para te guiar no caminho da Libras. Claro, se de fato a forma como a pessoa está ensinando é no caminho da Libras. E como eu falei, a maioria das vezes as pessoas ensinam a Libras baseado no português. E aí parece que está te ajudando, porque você fala português e tal, mas na verdade está freando o seu aprendizado. Por quê? Libras é Libras, português é português. Entendi, mas, por exemplo, se eu for procurar um cursinho tradicional, presencial, na minha cidade, aí eu chego lá, eles falam que eu tenho que fazer o básico, 1, 2 e 3, depois tenho que fazer o intermediário, depois tenho que fazer o avançado, 1, 2, 3 mil, e não acaba mais. E isso leva 5 a 8 anos. Eu realmente preciso desse tempo todo para me tornar fluente em Libras e estudar todos esses anos? Definitivamente não. Definitivamente não. Na verdade, é até desanimador, né? Você chega lá, pô, eu não sei nada, tem que ficar ali 6 meses de básico, aí tem mais 6 meses de básico, mais 6 meses de básico, e essa base nunca está pronta. E aí você termina de fazer aquilo ali, aí vem intermediário. Aí você vai lá se inscrever no intermediário, não formou turma ainda não, sabe? E aí você fica lá esperando para formar turma. Pô, o seu sonho, mas você tem que ficar esperando os seus coleguinhas também querer seguir em frente. Aí eles não conseguiram aprender, aí tanta coisa que às vezes você deu sorte de aprender. E aí beleza, algum dia talvez você consiga entrar no intermediário. Aí vem o avançado. Aí não forma a turma do avançado, você tem que viajar para outra cidade para você fazer o avançado. Eu conheço tanta gente que repete essa mesma história para mim. É muita gente mesmo. Muita gente mesmo. Isso significa também que, na verdade, o que as pessoas estão querendo fazer na comunicação, na Libras, quando ela entra no cursinho, a língua ali está fragmentada, está encaixotada. Como assim encaixotada? Para e pensa comigo. Imagina que você trabalha com atendimento de pessoas, de qualquer tipo que seja, desde
recepção de uma clínica, de uma loja, por exemplo, ou um comércio, ou uma escola. Enfim, você trabalha e você tem contato direto com outras pessoas. O que é básico, ou seja, aquilo que é necessário para a sua comunicação ali, é diferente daquilo que é necessário para o Joãozinho, que trabalha exatamente como enfermeiro lá no hospital do pronto-socorro. São necessidades diferentes. Consequentemente, o que é necessidade básica para você, não é para o outro. Entende? Isso significa que você aprendeu ali aquele básico, não quer dizer que você tem a base da língua. São coisas diferentes. A maior prova disso que eu estou falando é o seguinte. Se você já fez cursinho básico, vai lá no outro lugar que tem cursinho básico e tenta se inscrever lá. Você fez o módulo 1, aqui. Vai lá e tenta se inscrever no módulo 2. Entendeu? A maioria das vezes eles não vão deixar. Sabe por que eles não vão deixar você se inscrever no módulo 2 lá? Que é o básico. Porque eles não sabem o que você estudou no básico aqui. O que é básico aqui não é básico lá. Então, que coisa mais bagunçada que é essa, que é curso básico? Entende? Intermediário. Eu conheço gente que faz intermediário em 2, 3 lugares ao mesmo tempo e chega na frente do surdo e não sabe. Cara, que nível intermediário é esse? Num videogame, se você já está numa fase lá intermediária, tu sabe fazer o bonequinho pular, o bonequinho dar os poderzinhos dele lá, o carro ligar o tubo, tu sabe fazer isso. Entende? Quem cozinha, quem gosta de culinária e tal, sabe muito bem que tem determinados conhecimentos ali da culinária que são básicos. Eles são necessários realmente ali, eles são essenciais. E quando você domina esses aspectos essenciais, você consegue cozinhar a maioria das coisas. Depois, se você quer se aprofundar mais, aí você vai se aprofundando. Mas existe uma diferença entre aquilo que é essencial e aquilo que é básico. Por quê? Porque o que é básico depende de o que é que você vai construir em cima. Se você parar para pensar, por exemplo, a base de uma casa, quem mora em casa, né? Quem mora em apartamento é diferente, mas quem mora em casa, a base da sua casa foi construída para conseguir ter quantos andares? Entende? Às vezes isso é só um piso, não tem como colocar mais nada. Se você colocar mais uma caixa d'água lá em cima, lá já começa a dar problema na estrutura. Entende? Começa a trincar a parede, por exemplo. Estou dando um exemplo aqui bem... Imagina que a caixa d'água é gigante, que você vai colocar lá, sei lá o que você vai colocar. Mas outras casas já foram construídas com uma base necessária para conseguir ter 2 andares, para conseguir ter 3 andares. Se essa base foi bem construída, tu coloca ali os 2, 3 andares que você planejou fazer. Por quê? Porque a base foi bem construída. Percebe? Mas, se o cursinho básico de um lugar é diferente do cursinho básico do outro lugar, as chances são de que nenhum dos dois são básicos a coisa nenhuma. Principalmente se o que vem depois é intermediário 1, intermediário 2, aquele tanto de apostila de libras, aquele tanto de fita de vídeo, ou DVD, como é agora, né? O pendrive, o site, o YouTube, canal fechado, ou o WhatsApp, seja lá o que for. É um tanto de coisas. Você gasta tanto tempo com aquilo ali que faz demorar a aprender a Libras. E é por isso que tanta gente acha que se tornar fluente em Libras é um negócio sofrido e demorado. Por quê? Porque está no caminho que não é o caminho da Libras. Você está dando volta. Está dando volta. Por isso que tem que fazer um tanto de cursinho de Libras. Por isso que depende de um tanto de videozinho, um tanto de coisinha. Porque está dando volta. Entende? Antes de eu fazer esse curso que eu mencionei aqui, dessa área, há 2 meses atrás, eu tive acesso a uma outra área e eu vi todos os vídeos do canal do YouTube da pessoa. Todos. Porque era um negócio assim tão diferente, tão específico, que eu fui lá e vi todos os vídeos do cara. Vi todos. Eu falei assim, cara, antes de eu entrar no método dessa pessoa, eu quero ver isso aqui. Mas eu fiz isso de forma intencional. Então eu separei ali um tempo por dia, eu não precisava de ver, eu só precisava de ouvir. Eu coloquei lá e eu fui assistir todos os vídeos. Todos. Olha esse cara aqui é fenomenal. Ele sabe o que ele está ensinando, velho. Ele dá os exemplos dos alunos dele, ele mostra o resultado. Eu vejo os alunos do cara falando aqui, eu fui lá assistir todos os vídeos do cara. E aí, beleza.
Quando eu entrei no método dele, dessa outra área, eu achei que eu já ia saber fazer as coisas, algumas coisas. Por quê? Porque eu vi o cara lá fazendo. Eu vi, os vídeos dele era ele ensinando ele a fazer, ele mostrando ele fazendo. Eu achei que eu ia saber. Quando eu entrei lá, eu vi que não tinha nada a ver uma coisa com a outra. Nada a ver, nada. Porque o que ele estava mostrando ali era a cerejinha do bolo, entende? No primeiro dia, nesse método lá, eu olhei assim, eu falei assim, cara, que negócio diferente, velho. Isso aqui não entra na minha cabeça. Aí eu, não, peraí. Isso entra na minha cabeça sim. Eu vou dizer o resultado que eu quero ter. Aí eu mudei a mentalidade. Cara, em semanas, eu já estava lá na comunidade, tirando dúvidas lá, interagindo, já estava até respondendo os colegas lá que estavam com dúvida também. Entendeu? Então, a diferença de seguir um método passo a passo é justamente isso. Você se desenvolve de verdade naquilo. Por quê? Porque é uma pessoa mais experiente, uma pessoa que sabe ensinar, uma pessoa que percorreu aquele caminho, que vive disso, te ensinando e te guiando. É uma economia de tempo e de dinheiro também. Entende? É uma economia muito grande. Então, agora, por exemplo, quando eu quero me aprofundar nessa área lá, você acha que eu vou no YouTube pegar alguma coisa? Vou não. Eu só vejo os vídeos desse cara e só vejo os materiais que estão lá dentro do método dele. Entendeu? Talvez até, não vou perder tempo procurando não, cara. Eu vou me aprofundar nesse. Eu vou seguir esse método passo a passo. Vou me aprofundar. Entendeu? Então, isso faz total diferença. Então, no nosso caso, por exemplo, quando eu lembro direitinho, eu estava com a minha sogra, meu sogro, a Raquel, a gente estava indo de carro com algum familiar nosso, não lembro quem era, mas estava indo de carro para a casa dos avós da Raquel, que era uma outra cidade. Nessa época a gente morava lá em Minas. E aí a gente estava indo, aí no meio da viagem, eu fiquei observando assim, a Raquel se comunicando com os pais dela e tal. E aí eu fiquei pensando, sabe, falei assim, nossa, quanto tempo que eles demoraram para conseguir se comunicar com a Raquel no nível que eles se comunicam hoje, né? Porque eles vivenciaram uma época em que não tinha nada, né? Não tinha nada. Né? A mãe da Raquel, ela precisava de... No período que a Raquel estava estudando, de manhã, por exemplo, ela acordava muito cedo com a Raquel, atravessava a cidade inteira para levar a Raquel na escola de surdos. Todos os dias. E ficava lá esperando dar o horário da Raquel sair para levar ela embora. Sabe? Todos os dias. Só abrindo um parênteses, é por isso que surgiram as associações de pais e amigos deficientes auditivos. Desses encontros dos pais, assim, na fila da escola, esperando e tal, para poder levar os filhos embora para casa. Fecha parênteses. E aí eu ficava pensando nisso, sabe? E aí nesse dia, dentro do carro, eu falei assim, cara, eu demorei... Nessa época eu já tinha quase 7, quase 8 anos já que eu estava estudando a Libras e tal, e assim, eu ainda sentia que tinha tanta coisa para eu poder evoluir no meu caminho da Libras. E então o que eu fiz? Eu falei assim, precisa de ter uma forma mais simples para as pessoas aprenderem a Libras. Tem que ter uma forma mais simples. Porque não faz sentido ficar esses anos todos, cara. Imagina, você tem um amigo surdo, você quer se comunicar com ele, daqui a 8 anos você vai conseguir se comunicar com ele. Você tem um filho surdo, ele vai crescendo lá, daqui a 8 anos você vai conseguir se comunicar com ele. Às vezes até casou, entendeu? Você tem um colega de trabalho surdo, você tem um sonho. Cara, não faz sentido ficar esse tempo todo para ficar fluente na língua. Não faz sentido, não faz. Isso ia me incomodando assim tanto que, nessa época, eu já estava ensinando a minha mãe a Libras. E quando a minha mãe chegou para mim pedindo para eu poder ensinar para ela, foi uma época em que eu tinha descoberto que o jeito que tinham me ensinado a Libras estava errado. Sabe? Não funcionava. Por isso que eu passava vergonha. Porque eu achava que eu sabia, mas eu não sabia. Entende? E aí, minha mãe chegou para mim e falou assim, Madison, eu quero aprender a Libras. Ela viu que, na época, eu tinha começado a ensinar ela, eu ia começar a namorar a Raquel. Minha mãe percebeu logo. E aí ela me pediu para ensinar Libras para ela poder se comunicar com a Raquel. Mas ela não falou isso não. Mas eu saquei que era por causa disso. E aí eu falei para ela mãe, eu te ensino, mas com uma condição. Aí ela, como assim? Eu falei assim,
Eu só vou te ensinar se você fizer tudo o que eu disser para você fazer. Foi até engraçado, né? Falando assim com minha mãe. Ela topou, cara. E eu ensinei para ela realmente a Libras de uma forma diferente. O resultado foi que em menos de um ano, minha mãe já estava fluente. A Raquel ia lá em casa, elas batiam um maior papo lá, cara. Maior papo sobre tudo, tudo, qualquer coisa mesmo, elas batiam um papo. Mas mais do que isso, tinha uma surda que começou a frequentar a igreja da minha mãe nessa época, e aí a galera lá sabia que minha mãe sabia Libras, e aí pediu minha mãe para interpretar. Minha mãe falou assim, mas eu não sou intérprete, mas só tem você aqui, então tem que ser a senhora mesmo. E aí a minha mãe começou a interpretar os cultos lá, as pregações, as músicas para essa surda. Timidamente minha mãe fez isso. Né? E aí, o que aconteceu? Teve um dia, minha mãe estava em casa e tal, eu cheguei no domingo, assim. Nessa época eu estava fazendo estágio em outro lugar, então tinha os horários assim, que eram diferentes. Aí quando eu cheguei em casa, minha mãe estava lá toda feliz, toda empolgada, dizendo que a surda tinha ido e que ela tinha interpretado e tal. E aí ela começou a contar. Eu fiquei preocupado, porque eu tinha ensinado a minha mãe a Libras. Eu não tinha ensinado ela a interpretar. É diferente? São duas coisas diferentes. Para ser intérprete, primeiro tem que ser fluente, mas tem que aprender a interpretar. Aí minha mãe começou a contar. Ela falou assim, não, porque o pastor estava pregando e ele falou de quando Jesus veio e foi batizado por João o Batista. Né? E aí, e ela falando assim e sinalizando. Então, quando Jesus estava vindo, João Batista olhou assim para ele e falou assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Cara, eu estava assim, ó, olhando para minha mãe assim, sabe? Aí a mãe olhou assim, o que você faz? Tá com a cara de bobo aí? Aí eu falei assim, mãe, faz de novo o que você fez aí. Ela fazia o quê, menino? Aí eu falei assim, o que você acabou de fazer? Eu não lembro o que eu fiz agora, não. Aí eu achei muito engraçado. Eu falei assim, mãe, onde a senhora aprendeu isso aqui, dizendo que a pessoa vindo? Onde que a senhora aprendeu isso? Aí ela falou assim, você que ensinou. Eu falei assim, eu não te ensinei isso. Onde que você aprendeu que isso aqui é cordeiro, ovelha e tal? Aí ela falou assim, você que me ensinou. Eu falei assim, não, mãe, eu tenho certeza que eu não te ensinei o que é ovelha, cordeiro. Eu te ensinei coisas que você vai precisar para se comunicar no dia a dia. Para você se comunicar com a Raquel, por exemplo. Onde que tem cordeiro e ovelha aqui? Não tem isso aqui. A gente não mora num ambiente rural. Entendeu? A minha mãe sabia. Por que ela sabia fazer? Porque ela tinha, de fato, entendido aquilo que é essencial na Libras. E por causa disso, ela estava no caminho para se tornar fluente em Libras. E aí o resultado disso foi, ela está no caminho da Libras, está se desenvolvendo, ela chega onde? Na fluência. Foi natural. Mas o mais interessante disso é que essa época, a minha mãe estava com trocentos problemas de saúde. Trocentos, não eram um ou dois, não eram muitos ao mesmo tempo. E mesmo assim, ela se tornou fluente na Libras. Para quem acha que ela ficou o dia inteiro treinando, não, ninguém tem tempo para ficar o dia inteiro treinando nada não, velho. Qualquer área que ninguém tem tempo para isso não. Eu acho que o único que tem tempo para ficar o dia inteiro fazendo alguma coisa é estudante de medicina. Só eles. Só eles que têm que ter tempo para ficar o dia inteiro. O resto não precisa de ter o dia inteiro. Entende? E depois minha mãe chegou até a ser chamada para ser aplicadora de provas num exame chamado de Pro-Libras, que avaliava se as pessoas sabiam a Libras e tal. Então, não é o tempo, mas eu fiquei impressionado com o resultado que minha mãe teve. Por quê? Ela estava cheia de problema de saúde, era pouco tempo, era diferente, o jeito de eu ensinar era diferente, e ela teve esse resultado. Cara, eu e a Raquel ficamos assim tão impressionados com isso que a gente passou mais 11 anos estudando a fundo como é que o cérebro funciona, como que funcionam as neurociências cognitivas, como que realmente funciona a linguística da Libras, entende? A gente foi a fundo nisso, foi entender realmente isso a fundo, em várias áreas e sub-áreas diferentes, até que a gente criou o método fluente em Libras. O método fluente em Libras, ele é o passo a passo para qualquer pessoa se tornar fluente em Libras em 8 semanas. 8. Só para você ter certeza que você ouviu certo.
8 semanas. 8 semanas para ter o resultado que eu demorei mais de 8, quase 10 anos para ter, de sinalização em Libras. 8 semanas. 8 semanas. Percebe? Então, por que que isso acontece? Porque os nossos alunos estudam mais tempo ali? Não. Porque eles ficam decorando coisa o dia inteiro? Eles não têm que decorar nada. Esse é o segredo. Eles não têm que decorar nada. Eles usam a cognição linguística, eles usam o funcionamento do cérebro de forma inteligente para poder absorver a Libras. Tem adolescente, tem idoso, tem vários vídeos aqui. Dessa vez eu nem vou pedir o editor para colocar a imagem deles aqui, não. Se você quiser ver, tem uma playlist aqui, vai lá. O que os nossos alunos falam sobre nós, agradecimentos, eu não sei qual que é o nome que está lá, mas lá você vai ver os nossos alunos sinalizando em Libras. Você vai ver que tem gente novinha, mas tem gente que já é jovem, adulto, tem pessoas lá que têm filhos. Você vai ver isso, entende? 8 semanas. Quer dizer que todo mundo fique fluente em 8 semanas? Não, por quê? Porque cada pessoa tem um objetivo. Se a pessoa entra e fala, não, eu quero aprender, mas eu quero aprender em 6 meses, ela faz no ritmo dela. 6 meses ela vai estar fluente, 1 ano ela vai estar fluente. Depende do ritmo que a pessoa quer estudar, entende? Mas a gente entrega de forma que ela pode se tornar fluente em Libras em 8 semanas. Então, se você passa num concurso, vai tomar posse daqui a 2 meses, e hoje você começa a aplicar o método, no dia de você tomar posse você está fluente. É assim que funciona. Por quê? Porque não faz sentido você ter um sonho que você vai realizar daqui a 10, 15, 20, 30 anos, que você nem sabe como que vai estar a sua vida lá na frente, ou se você vai estar aqui para contar a história. Não faz sentido. Os sonhos servem para ser realizados. Então, o tempo que a pessoa precisa de verdade para se tornar fluente em Libras, em quanto tempo ela vai se tornar fluente em Libras? Depende do método que ela vai seguir para isso. Quando nós criamos o método Fluente em Libras, finalzinho de 2017, início de 2018, eu fiquei meio tímido de lançar ele direto como 8 semanas, aí eu lancei como 10. Então tem gente que conheceu o método dessa época. Tem o desafio Fluente em Libras, que a Luana participou, e ela chegou até a trabalhar um tempo com a gente, já interpretou vídeos nossos também na internet, tem vídeos dela aqui, ou no Instagram, de ela interpretando para Libras. Então, ela não sabia nada de Libras praticamente, quando ela conheceu a gente. Quase nada, quase nada. E na época eu resolvi lançar ele como 10 semanas, sabe? Porque eu falei assim, 10 semanas as pessoas já vão se espantar, imagina 8. Mas aí depois eu percebi que se eu tenho algo melhor, eu quero dar o meu melhor para as pessoas. E é o mesmo método, a diferença é só a quantidade de aulas que faz. Em 10 semanas são 4 aulas por semana que a pessoa faz, uma por dia. Uma por dia. E em 8 semanas são 5 dias por semana, uma aula por dia. Então a diferença é só essa, entendeu? Quem tem menos dias ou vai viajar, alguma coisa assim, faz menos aulas ainda, faz 2 por semana, 6 meses está fluente, entende? Então, não é o tempo, é como, o que a pessoa faz naquele tempo. E aí que está a questão. Agora, quando nós lançamos o método Fluente em Libras, somente nós dizíamos, siga o passo a passo, vai se tornar fluente. Só a gente. Todas as pessoas que ensinavam Libras presencialmente ou os cursinhos que tinham criado online, ninguém prometia fluência. Ninguém. Mas aí, quando a gente registrou o nome Fluente em Libras como método, todo mundo começou a falar assim, não, aqui em 6 meses vai ficar fluente. Ah, não, 3 meses ser fluente? Isso é impossível. Ah, em 1 ano você fica fluente. Cara, copiaram a gente, mas copiaram a gente só tentando copiar o nome. Só isso, porque resultado eles não entregam. E por que eu posso chegar aqui, dar minha cara aqui e falar que eles não entregam? Porque pelo fruto você conhece a árvore. Quando você vê lá os vídeos dos nossos alunos sinalizando em Libras, eles estão sinalizando em Libras. Eles mandam um vídeo de agradecimento para a gente em Libras. A história da Válbia, por exemplo, você pode procurar lá. A Válbia, ela sabia um pouquinho de Libras porque ela começou a namorar um rapaz surdo
Depois, ela acabou começando a estar mais tempo com ele, eles se casaram e tal. Ela começou a trabalhar como intérprete e ela conseguia se comunicar com o marido dela, só com ele, e com mais surdo nenhum. Os amigos dele iam na casa dela, ela não conseguia entender os amigos dele. Eles conversando lá em Libras, ela já estava até trabalhando como intérprete e não conseguia entender. A Valby aplicou um método fluente em Libras. Isso mudou a vida dela, mudou o relacionamento dela. Imagina a liberdade de você conversar com seu cônjuge, entendendo e se fazendo entender, sabe? Só que isso não é só para quem tem familiar. Tá aí a prova, né? A Valby tem familiar, não era fluente, entendeu? Não era. A Adriana Zanotti estava há mais de 25 anos tentando aprender a Libras. Na época, ela começou em 1993. Sabe? É tempo demais, 25 anos. Teve uma época que a gente chegou até a estudar junto numa pós. Sabe? Eu lembro dela lá. Lembro direitinho. E ela, depois daquela pós, ela fez várias outras. Entende? E ela não tinha alcançado o resultado que ela queria. Aplicou o método fluente em Libras. Interpreta na igreja dela lá as missas. Já interpretou atendimento lá na época de pandemia, começou essa coisa toda. Os surdos não sabiam. Ela interpretava, ela colocava lá as notícias e interpretando para os surdos da cidade dela. É emocionante. É emocionante. Os surdos, na época, antes da pandemia ainda, eles precisavam de apoio escolar. Ela começou a dar reforço para os surdos em casa, em Libras, alfabetizando os surdos. Isso não tem preço. Isso não tem preço. E eu poderia aqui passar horas, dias, contando a história dos nossos alunos. Mas você mesmo pode entrar lá e ver com seus próprios olhos eles sinalizando. Melhor do que eu falar que eles tiveram resultado é você entrar lá e ver. Aqui a gente fala que a gente entrega resultado, é porque a gente entrega resultado. Mas eu tenho um receio que é o seguinte, Madison. Será que eu não deveria aprender aqui presencialmente na minha cidade por causa dos regionalismos? Será que se eu aprender online eu não vou aprender sinais diferentes que eu não vou usar? Na verdade, isso depende. Primeiro que presencial, é muito raro alguém aprender realmente a Libras de forma presencial. Por quê? Porque é muito raro a pessoa conseguir aprender. Porque o presencial, você gasta mais tempo em deslocamento do que realmente o tempo que você está lá estudando. Você pega ônibus. Quando eu fazia curso, eu pegava 2 ônibus para chegar no lugar. Eu morava na cidade grande. Então, eu gastava mais tempo no meu deslocamento do que lá, em sala de aula, estudando. Na minha ida e volta. O presencial é só uma vez na semana. Talvez você dê sorte de encontrar algum que seja 2, 3 dias na semana. Mas é só isso. Quando você estuda online, você pode estudar no dia que você quiser. No horário que você quiser. Onde você quiser. Só precisa de ter internet. Entende? Só isso. Então, é uma liberdade muito maior. Agora, se você vem com essa pergunta para mim sobre os regionalismos, eu sei exatamente o momento que você está nos seus estudos da Libras. Qual que é esse momento? Você não sabe nada de Libras. Você já aprendeu alguma coisinha. Nem que seja pelo YouTube, ou você conhece alguém, e a pessoa foi lá e falou para você que a Libras é regional. Não é uma mentira do mundo. Isso é um mito. Mito. Que a Libras tem variação regional. Ela tem variação regional, mas o português também tem. Todas as palavras que eu falei aqui hoje, você entendeu. Todas. Todas as palavras. E eu te garanto que eu nunca fui aí na sua cidade. Pelo menos da maioria das pessoas não fui ainda. Porque o Brasil é um país gigante, é um país de dimensões continentais. Mas eu me comuniquei com você. Você está me ouvindo, você está me entendendo aqui. Entende? Mas o português tem um tanto de regionalismos. Um tanto. Teve uma vez que a gente vivenciou isso na prática. A gente morava em Salvador. A gente viajou de carro para Minas Gerais.
Então, a gente saiu daqui comendo aipim. Chegamos em Minas Gerais comendo mandioca. E aí de lá a gente pegou um voo, a gente foi lá para Fortaleza participar de um congresso, um encontro nacional sobre a escrita de sinais. Gente do Brasil todo estava lá. Chegamos lá, num dos dias o pessoal foi para o restaurante, cheguei no restaurante, o que tinha no cardápio? Macaxeira. É tudo a mesma coisa, mas em cada lugar chamou de um jeito diferente. E adivinha? Em todos os lugares eu fiz o pedido certo. Por quê? Por causa das pistas visuais. Tem tanto de coisa na língua que permite você se comunicar. Só não se comunica quem não quer. Só. Entende? Agora, quando você fica bitolado aí na sua cidade, aí eu vou explicar o que é bitolado, porque é uma palavra que talvez seja de origem de Minas Gerais, não sei se você conhece. Bitolado é quando você fica lá assim, sabe? Que daqui, inclusive, vem um sinal de obedecer, honrar e tal, respeito, que é literalmente aquele negócio assim, aquela viseira, sabe? Você coloca a viseira assim. Quando você fica bitolado aí, só no jeitinho que ensina a Libras, sinal por sinal, palavra por palavra, você enxerga a Libras assim, ó. Assim, você só vê isso aqui na sua frente. Aí, quando acontece isso, você vai para outro lugar, aí sim o regionalismo vai ser um problema na sua vida. Porque você vai lá e você não vai entender. Você só sabe se comunicar com surdos que moram no seu bairro, na sua igreja. Isso aconteceu comigo também. Isso aconteceu comigo. Por quê? Porque eu não tinha entendido o que é essencial na Libras. Quando você sabe o que é essencial na Libras, quando você entende como a Libras funciona, você se comunica até com surdos que não sabem a Libras. Mas como que você vai se comunicar com surdos que não sabem a Libras em Libras, sendo que eles não sabem a Libras? Eles não sabem a Libras, mas você sabe como é que o cérebro deles funciona. E você sabe que eles usam gestos para se comunicar. Gestos são língua? Não são. Mas, uma vez que você se torna fluente na Libras, você sabe como a Libras funciona. E aí, lembra do que eu falei do rio, da água fluindo? A água flui até em situações assim. Entende? Então, os regionalismos, eles são uma das coisas mais bonitas que tem em qualquer língua que seja. Qualquer língua que seja. Então, aqui, por exemplo, verde é assim. Em cidades do interior aqui da Bahia, verde é assim. Algumas cidades, todas as cidades, não. Eu estou fazendo assim, mas é só para mostrar onde eu estou tocando. Na verdade, isso não é aqui. Tá? Aqui é aqui. Tem algumas cidades do interior de São Paulo, ou talvez até em São Paulo capital, mas em algumas regiões do sul do Brasil também, que verde é assim. O sinal de frio, assim, frio, né? E verde, assim. Não é um problema na comunicação isso. Eu te garanto que se você for num lugar para escolher uma roupa, tem um surdo que trabalha lá, ele vem te atender, e ele aponta para a roupa e faz assim, você sabe que aquilo ali é verde, entende? O cérebro sabe entender a língua, sabe compreender a língua, se você estiver no caminho da Libras. Se você estiver no caminho da Libras, qualquer regionalismo que você encontrar, seu cérebro pode demorar 5 segundos para pegar aquilo ali, porque é muito diferente, muito diferente. Quando a gente mudou de Belo Horizonte para Salvador, alguns anos atrás, a gente chegou aqui e aí tinha esse sinal aqui. Em Minas Gerais, esse sinal, assim, assim, às vezes a mão está aqui, eu faço assim, faz a expressão facial assim, as mais diversas expressões faciais. Em Minas Gerais, esse sinal significa entender, assimilar, compreender, entender alguma coisa com profundidade, mas ele também significa, entender com profundidade não, entender alguma coisa assim, você pegou no ar, pegou aquela informação no ar, mas lá ele também significa, tá vendo aqueles dois ali? Eles tiveram uma relação sexual, significa isso. Tá vendo aquela moça ali? Tá grávida. Esse sinal aqui. Tá vendo aqueles dois ali? Aí faz assim. Estão querendo namorar. Ele tem todas as conotações, principalmente as conotações sexuais. E tem também as questões de conotação sexual, de traumas que a pessoa vivenciou. Aí, em vez dela falar o sinal, pois é, aconteceu comigo. Aí ela faz esse sinal. Aqui em Salvador,
Eu cheguei, todos os surdos faziam esse sinal. Eu e ele. Aí eu falei, opa. Aí eu explicava alguma coisa, a pessoa... Eu falei, pronto, ferrou tudo aqui, cara. Esse povo aqui, como é que eles vivem aqui, então? Foi muito engraçado. Sabe quanto tempo eu fiquei com essa neura na minha cabeça? 5 segundos, 10 segundos no máximo. Primeira vez eu fiquei confuso, porque pode significar entender ou pode significar o que eu falei aqui. Nas vezes seguintes eu já tinha sacado. Esse sinal aqui em Salvador, assim como esse, é o sinal mais usado para entender. Nos outros lugares geralmente se usa assim. Aqui também usa assim, mas esse daqui é aquele entender que você pegou a coisa, sabe? Você conseguiu captar. E aqueles não usam esse sinal para essas questões de conotações sexuais ou de atos assim, ou de qualquer coisa assim, entendeu? Que não é só de conotação sexual lá não, é de qualquer coisa. Se está num lugar e entra alguém ali suspeito, pode ser usado esse sinal também. Então, talvez o de lá seja variação regional. Eu não sei se acontece esse fenômeno em outros estados com esse sinal lá. Talvez. Mas você percebeu que a base é a mesma coisa? Até nas questões de outras naturezas como natureza sexual. A base é a mesma. É alguma coisa que você captou no ar, que você pegou, que você acha. É isso. Entende? Então, a questão do regionalismo, quando você realmente é fluente na língua, você consegue captar ele ali rapidinho. Você consegue. E quem o seu interlocutor vai entender, vai perceber também. A minha mãe, a gente mudou para cá, a gente ficou um tempo assim sem ter um contato um dia, na época a internet era meio precária. Quando ela veio aqui a primeira vez, ela conversou com todos os surdos amigos nossos. Todos. Mas peraí, ela tinha mais contato com quem lá? O surdo da igreja dela não estava indo lá mais. Tinha mudado de bairro, alguma coisa assim. A gente tinha mudado para cá. Com que surdo que a minha mãe estava praticando? Com ninguém. Ninguém. Veio aqui, passar um tempo aqui, e aí conversou com todos os surdos amigos nossos. Normal. Normal. Então, a questão dos regionalismos, ela existe? Existe. Por quê? Porque a Libras é uma língua viva e a gente mora num país que é gigante. Só por isso. Só por isso. Mas, quando você se torna fluente em Libras, você consegue se comunicar com qualquer surdo sobre qualquer coisa. Se eu sou fluente em Libras e eu estou preparado, que portas se abrem para mim? Todas? Que oportunidades surgem? Todas as portas. Todas as portas. Você consegue novos amigos, porque você é recebido, agora que você sabe, você passa a fazer parte das comunidades surdas. De pessoas ouvintes e surdas que estão ali. Você constrói muitos novos amigos por causa da Libras. Tem muitas pessoas que realmente amam a Libras. E é muito bom estar perto de pessoas que têm interesses parecidos com os nossos. Que quer continuar se desenvolvendo, que estão no caminho da Libras também. Você consegue desenvolver novos amigos surdos também. Amigos surdos. E assim, muita gente acha que o surdo, ele tá ali, você precisa de ficar cuidando dele, alguma coisa assim. Cara, os surdos são pessoas normais, sabe? E você vai conhecer pessoas incríveis através da área. Vai conhecer umas pessoas também que dá vontade de não ter conhecido não, sabe? Mas isso acontece com todo mundo, entendeu? Os surdos são pessoas normais. E aí, quando você encontra surdos que são pessoas incríveis, nossa, cara, é amizade para a vida inteira, sabe? Para a vida inteira. De ir na casa da pessoa, de almoçar, de tomar um café, de vir na sua casa comer um churrasco, de encontrar para fazer piquenique junto à panela, sei lá qual é o nome que você usa aí na sua região. Mas é gostoso, cara, é para a vida, entende? É para a vida. Você passa a poder receber os surdos lá na sua igreja, lá na sua região, na religião também. E isso abre uma nova possibilidade de comunicação para os surdos, até com a família deles também, porque os surdos gostam de convidar a gente para ir na casa deles. Eles amam isso, mais do que o ouvinte. O surdo convida você para ir lá. E se você convidar, ele vai vir na sua casa também, se você convidar. E você acaba conhecendo os surdos em todo lugar que você vai, sabe? Você vai no supermercado, você encontra o surdo lá, cara. Você começa a conversar, você acaba fazendo amizade, sabe? Qualquer lugar que você vai encontrar os surdos.
Eles já estavam lá. Você que não via porque você não sabia Libras. Agora que você sabe, mesmo... Olha que interessante. Se você vê um surdo, mesmo que o cara não está... Você sabe que ele é surdo. Entendeu? Quando você é fluente, você vê um surdo assim, de longe você sabe que a pessoa é surda. É um negócio incrível. Por quê? Porque a Libras, esse jeito diferente que a Libras tem de ver o mundo, você percebe. É um diferencial. Isso significa também que, por causa da Libras, acabam se abrindo outras portas, às vezes de um novo trabalho, de complementar a renda, porque você tem o seu trabalho, alguém sabe que você sabe a Libras, se você já está preparado para interpretar, a pessoa vai te chamar, te indica para alguém. Acontece demais isso. Até hoje tem gente que faz contato comigo, me chamando para interpretar evento, consulta médica, palestra. Hoje em dia eu praticamente não tenho mais aceitado esses convites assim por causa dos meus outros compromissos, da minha agenda. Mas as pessoas continuam fazendo contato, sabe? Elas continuam. E aí, se você tem disponibilidade, você vai lá, entende? Quando eu comecei a namorar a Raquel, cansei de interpretar tanto de coisa para os amigos de Raquel. Eles me chamavam, me contratavam como intérprete para interpretar, advogado, consulta, muita coisa diferente, entende? E além dessa questão da interpretação assim, particular, porque você está ali, de fato, como um profissional, tem uma outra questão. Poxa, por que eles chamaram eu e não chamaram outra pessoa? Eles já conhecem outros intérpretes, é impossível que eles não conhecessem. Eles confiaram em mim. Por quê? Porque eles perceberam que eu realmente estava ali para poder ajudar. Por isso eles quiseram me contratar para poder. Percebe? O surdo percebe isso no seu olhar. Então, os surdos começam a indicar você para interpretar os mais diversos lugares. Eu já interpretei comício de um candidato a vereador uma vez. E quem que me indicou? Os surdos. Mas por que eles indicaram eu? Inclusive, os próprios surdos, daquele lugar que eu trabalhava coordenando surdos, que eu tinha passado vergonha lá um tempo por causa que eu não sabia sinalizar direito e tal, meses depois, eles me indicaram para interpretar esse comício lá. Por que eles me indicaram? A mim. Por que eu? Porque eles viram que eu estava ali realmente comprometido, que eu queria realmente ajudar as comunidades surdas. E por isso que eu fui indicado. E aí, claro, né, eles viram também que eu tinha evoluído, né, que eu não estava do jeito que eu estava antes. Óbvio, né, eu evoluía naquele processo. Mas isso também abre portas para muitos outros lugares. Por quê? Mari, pensa comigo. No Brasil, são mais de 9,7 milhões de surdos. E esse número está crescendo cada vez mais. 9,7 milhões, censo de 2010 do IBGE. Agora, esse número já deve ter dobrado. Talvez seja até mais do que isso. Por quê? Se você comparar com o censo de 2000, que era 5,7, 9,7, quase o dobro, percebe? Agora, deve ter muito mais gente, percebe? E por causa dessa quantidade de surdos que tem no nosso país, qualquer lugar que você for, você vai encontrar surdos. E tem muitas coisas que os surdos querem fazer no dia a dia que eles não fazem. Não é porque eles não querem fazer. Presta atenção, eu falei, eles querem fazer. Mas por que eles não fazem? Não tem intérprete lá. Entende? E aí entra cursos profissionalizantes, cursos na área de informática, cursos de programação, cursos de artesanato, dança, culinária, qualquer coisa, tudo. Todas as coisas que tem pessoas ouvintes que querem aprender, tem pessoas surdas que querem aprender também. Percebe? É muita gente. E mais do que isso, nas faculdades, nas escolas, nas universidades, nos órgãos públicos, tem surgido cada vez mais vagas. Por quê? Porque as famílias vão lá e matriculam os filhos nas escolas. Os filhos crescem, se já tiveram um nível melhor de educação ali, porque teve intérprete ali na escola, entra para a faculdade. Quem vai interpretar para o surdo na faculdade? Tem intérpretes aí? Tem intérpretes aí. Mas você acha que os intérpretes que já estão aí, eles conseguem atender toda essa demanda de 9,7 milhões de surdos no Brasil? Consegue não. Humanamente falando, é impossível. Porque cada pessoa tem uma demanda específica, um lugar específico, um sonho, entendeu? E aí ainda tem a questão do online.
Muitas empresas de atendimento têm contratado intérpretes de Libras ou pessoas que saibam a Libras para atender o público deles online. Atendimento. Então, as companhias de telefone, você entra lá no site de cada companhia de telefone, lá no finalzinho assim, geralmente tem um link lá, atendimento em Libras. Você vai lá, clica, aí vai abrir, você quer fazer o atendimento em Libras e tal, com vídeo em Libras, alguém sinalizando lá, você quer fazer o atendimento em Libras, espera um pouquinho, que o atendente vai entrar daqui a pouco e vocês vão conversar ao vivo por webcam. Você espera lá, às vezes não dá nem um minuto de espera, é mais rápido que ligar para o telefonista. O negócio abre lá, você está lá, você conversa. Entende? E isso tem se expandido para muitas outras empresas, para muitos outros segmentos. Empresas na área de telefonia, empresas na área de esses magazines online, já tem isso também. Empresas de vendas mais diversas, os órgãos governamentais, lojas de roupas, entende? São muitas oportunidades. Mas, para além disso, independente de ter uma vaga em algum lugar, a Libras ela abre portas de tal forma, mas de tal forma, que assim, qualquer lugar que você vai, potencialmente podem surgir convites para você trabalhar naquele lugar com alguma coisa. Nem que seja um dia, nem que seja uma palestrinha que você vai lá dar, ou uma oficina, ou ensinar alguma coisa, ou orientar. Sempre te chamam para alguma coisa. Por quê? A Libras é um diferencial. É um diferencial. Quantas pessoas você conhece no seu dia a dia, onde você trabalha aí, que sabem a Libras? Quantas? A sensação que são pouquíssimas. Talvez nem você não saiba ainda. Entende? E aí, a partir do momento em que você sabe a Libras, que você é fluente na Libras, você tem o poder de se comunicar em Libras, novas portas se abrem. Você pode atender os surdos aí, você pode divulgar para os surdos irem aí onde você trabalha para atender eles. Então, vem novos clientes para a empresa que você trabalha, por exemplo. Você pode criar espaços seus. Hoje em dia, por exemplo, existem sorveterias como a Il Sordo, que é uma sorveteria de proprietários surdos, com funcionários surdos e com funcionários ouvintes. Só que lá é o contrário. Lá o ouvinte é contratado para as questões burocráticas, para uma ligação, alguma coisa assim que o proprietário tem. Entendeu? É o contrário. Olha que interessante. Percebe? Então, são os mais diversos espaços. Os mais diversos espaços. Tanto para interpretação quanto para atendimento. Os mais diversos atendimentos. Por exemplo, olha e pensa comigo. Imagina que tem uma cabeleireira que sabe Libras. E tem 10 cabeleireiras no bairro que não sabem Libras. Você acha que o surdo vai querer cortar o cabelo onde? Você acha que a surda vai querer ir na manicure onde? Na manicure que sabe Libras ou a que não sabe? Como é que ela vai explicar em detalhes exatamente como que ela quer as unhas dela para a festa? Entende? Quando a Raquel estava se preparando, a gente estava se preparando para casar, a Raquel foi numa loja buscando aquela maratona, né, para encontrar o vestido de noiva. Adivinha? Ela encontrou uma loja que tinha uma atendente que sabia Libras. Adivinha qual vestido que a Raquel queria alugar? Aquele vestido daquela loja. Por quê? O vestido era igualzinho da outra loja. Mas por que ela queria daquela? Adivinha? O atendimento foi em Libras. A Raquel podia tirar as dúvidas dela em Libras. Ela podia perguntar as coisas em Libras. Tudo em Libras. Percebeu? Agora, pense isso aí para todas as outras áreas. Psicólogos, médicos, dentista, advogado, atendente, porteiro, recepcionista, escrivão, cartório, vendedores, lojistas, empresários. Vai lá no dicionário e procura lá todas as profissões. Qualquer que seja a profissão, sempre o fato de você ser fluente na Libras abre novas portas de diferenciação para você. Teve uma época, por exemplo, que foi a época do começo da pandemia, que muitas companhias aéreas tiveram que reduzir o quadro de funcionários. E aí eles tinham que ir reduzindo, não tinha o que fazer. A demanda diminuiu, tinha que diminuir também o quadro de funcionários. E aí? Como elas fizeram os critérios? Quem sabe inglês? Todo mundo tinha que saber inglês, não era critério, entendeu? O diferencial era quem consegue atender mais pessoas dos mais diversos níveis, entende? E aí, nessa hora, quem sabia Libras, provavelmente continuou contratado, entende? Percebeu? Então, a Libras abre portas.
E se você conseguiu compreender aquilo que eu transmiti aqui para você, clica aí, curtir, para eu saber que você conseguiu compreender e aprender algo novo hoje para te ajudar a se desenvolver no caminho da Libras. Deixa aqui abaixo seu comentário, a sua pergunta, porque a gente está aqui para continuar a nossa interação. E também vá lá no Instagram, segue a gente lá, @Universidade da Libras, porque lá você vai poder acompanhar o dia a dia meu com a minha esposa Raquel, que é a sua. E se você também quer fazer parte de algum dos programas ou conhecer os métodos da Universidade da Libras, logo aqui abaixo tem vários links, vai lá, clica, faça contato com a gente. Se você conseguir alguma das disputadas vagas para estudar com a gente, você vai ser muito bem-vindo e vai ser um prazer guiar você no caminho da Libras para que você também realize seu sonho e possa se desenvolver cada vez mais no caminho da Libras. Vai lá!